Então vamos lá, para a gente começar. Qual a razão desse tema? A razão do tema é por conta dessa dificuldade que as pessoas têm de acreditar no produto, de entender sobre a fototerapia. Isso é, assim, fundamental para a gente conseguir indicar e para a gente conseguir usar, tá? As pessoas estão acostumadas muito com o mundo em que a gente vê, em que a gente toca, que a gente palpa, e o mundo que a gente sente. Falando no mundo que a gente sente, pensando na luz, por exemplo, né? A gente sente o calor, som, a gente também percebe, né? A gente sente, mas a gente não vê, não palpa. Isso as pessoas estão muito acostumadas, isso é uma coisa comum, né? E tem aquela história do ver para crer. E a fototerapia, você não consegue ver nada. Você tem ali um pano, você tem um tecido impregnado com aquele material e você não vê nada. E você põe, muitas vezes, você na hora não sente nada. Aquilo não te remete a calor, aquilo não vibra, aquilo não te provoca alguma sensação. E como é que você explica isso para o seu cliente? Porque, gente, às vezes eu dou, porque, como eu falei, eu sou amante do produto. Às vezes eu dou a pastilha de Chicks, eu dou lencinho de fóton, eu dou, porque eu quero que aquele local, aquela pessoa, que ela melhore, que ela resolva aquele problema. Gente, as caras que eu vejo, assim, você usou? Não usou, mas eu dei para você usar. Ah, então não, eu não usei. E morre o assunto, né? Então, essa é a dificuldade que as pessoas têm. Não tá vendo? Não sabe o que é? Não vou usar. Então, esse é o pensamento geral da população. Então, essa é a maior dificuldade que vocês têm e que eu tenho, né? O Nogueira tá falando aqui, eu dou lencinho também para ver o resultado, né? Pois é, a gente costuma fazer isso. Mas a gente demanda um pouco de tempo para a pessoa ver o resultado. E tem uma coisa importante, Nogueira, né? Que é uma coisa que a gente que está acostumado com o material sabe. Muitas vezes, aquele material, ele não vai surtir efeito ali na hora. Muitas vezes, a dor daquela pessoa não vai ser resolvida ali na hora, e nem por alguns dias. Mas a tecnologia está fazendo efeito. Ela está provocando alguma coisa no organismo daquela pessoa, mas ela não está percebendo. Então ela para de usar. Olha que interessante. Então, por isso que a gente precisa ter familiaridade com conhecimento. Gente, conhecimento é tudo. Por isso que a gente precisa dele, tá? Então, nós não somos capazes de perceber esses fenômenos físicos, fenômenos químicos, tudo isso que ocorre dentro do nosso corpo. Vou dar um exemplo. Alguém já percebeu, quando você come um açúcar, por exemplo, você já percebeu que o seu pâncreas está produzindo insulina, que a insulina está lá comendo o açúcar? A gente não percebe isso. Então, como a gente não percebe, a gente não dá a devida importância, né? A gente não para raciocinar. E se você não para raciocinar em cima disso, como é que você vai confiar num lencinho de fóton, gente? Num tecido que está em cima da sua cama, ninguém vai confiar. É muito difícil, é muito complicado, né? Então, pensando nessas reações físico-químicas, é onde a gente vai começar um pouquinho, como eu falei, não vou aprofundar, é só para vocês terem um conhecimento mais ou menos globalizado em geral. Nós vamos falar sobre o nível atômico. E a gente precisa entender, a gente precisa compreender o que é esse nível atômico, para a gente entender o que o fóton faz de diferente, de mudança no nosso organismo. Se a gente não entender uma micromolécula, a gente não vai compreender o que esse material faz. Vai ficar muito difícil. Então, vamos lá. Pensando no elétron, né? É uma das moléculas mais importantes do nosso corpo. Para que um elétron, que é uma partícula bem pequenininha, ele salte de um nível para um nível superior de energia, ele precisa de um aporte de energia X. Senão, ele não vai sair do lugar. Ele não vai se movimentar. Se a gente fornece menos energia para esse elétron, ele não vai dar a menor importância para isso. Ele vai dispensar aquilo ali. Ele vai descartar. Por outro lado, a gente precisa
saber dosar essa energia desse elétron para que essa movimentação que ele vai fazer, para que ela seja benéfica para o nosso corpo, para que ela siga um caminho que a gente quer. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar entendido sobre isso. Se eu coloco um calorzinho sobre uma lesão, vamos lá, bolsinha de água quente, eu tô com uma dor muscular. Eu coloco uma bolsa de água quente. Se eu coloco aquela bolsa numa temperatura em que eu coloque no local e a pele aceita, tá tudo bem. Aquela energia, aquele calor, ele vai ser benéfico para o meu corpo, concorda? Se por acaso eu coloco uma bolsa muito quente e aquilo gera uma queimadura, aquela mesma energia que é o calor, só que com uma intensidade diferente, vai estar me provocando uma lesão ao invés de estar me ajudando. Então, é por isso que a gente precisa entender que a movimentação desses elétrons, ela precisa ser adequada dentro daquilo que a gente precisa. E é isso que o fóton vai fazer no nosso corpo, tá? Para a gente entender o fóton, a gente tem que pensar na luz. É claro que o material do fóton não emite luz, mas é que toda luz é uma onda eletromagnética. Toda luz, ela emite uma onda eletromagnética, seja ela artificial ou seja ela natural, não importa. Ela emite essa onda, tá? A transmissão, ela é feita por uma vibração eletromagnética, que a gente não percebe, a gente não sente, mas algumas vezes a gente consegue ver quando ela é luz visível, tá? O mais importante dessa luz é a gente ver o comprimento de onda, a longitude dessa onda. Isso é o mais importante para nós. Isso é importante porque se ela for uma onda muito curta, ela vai provocar uma determinada reação, se ela for média, outra reação, e se ela for longa, outra reação. Então, isso para a gente tem importância, ok? Se alguém quiser depois ter uma explicação mais detalhada sobre o assunto, coloca lá nos comentários, fala assim, olha, Joselisa, fala um pouquinho mais sobre aquela energia da luz visível, fala um pouquinho mais sobre os elétrons, enfim, coloca lá que a gente vai falando sobre isso. Hoje eu vou só explanar superficialmente, tá? Dependendo da onda, a gente vai ter mais ou menos energia, que é aquilo que eu falei, depende do comprimento dela, ok? Cada partícula que está ali em movimento está associada a uma onda eletromagnética. E quando esse elétron ele volta ao seu estado normal, você vibra ele trabalha ali em vibração, mas depois você para e ele volta ao seu estado normal, é aonde ele emite a energia de volta. E aí é onde ele forma aquela partícula chamada de fóton, que nós temos no nosso organismo. Nós emitimos ondas de infravermelho longo, ok? Eu vou falar um monte de ok, gente. É cacuete. No resumo, é possível emitir uma onda, uma radiação eletromagnética a partir de qualquer material que seja estimulado por fóton. Qualquer material. A bateria está acabando aqui, ô comissão organizadora. Que é estimulado pelos fótons e pelos elétrons. A intensidade e a frequência dessa onda é que vai ser determinada por essa reação físico-química do material ou do organismo estimulado. Ou seja, essa frequência vai depender que material que você está usando em determinado corpo. É isso que a gente vai trabalhar e explicar. E quais são essas ondas mais conhecidas? Aquelas que a gente tem maior contato e ouviu mais falar disso daí, né? Então, a gente está falando ali infravermelho, que é o nosso material de trabalho hoje, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de celular, televisão, raio-x, raio gama, enfim, são ondas que estão à nossa volta e que a gente tem conhecimento. Dentro dessa onda de infravermelho, que a gente sabe que existe um facho pequenininho, que é a luz visível, que é essa luz que nós enxergamos.
e que não é essa luz que nós trabalhamos, não é com esse material que nós trabalhamos com infravermelho de ondas mais longas, são ondas médias e ondas longas, ok? Provavelmente, a onda de infravermelho, ela seja a radiação eletromagnética mais abundante do nosso planeta. Tudo nesse planeta depende da onda de infravermelho para poder sobreviver. Pensa em todos os seres vivos. Tudo precisa do Sol para se desenvolver, para aumentar metabolismo, para fazer fotossíntese. O Sol é o raio vital. O infravermelho é o raio vital. É aí aonde a gente recebe a nossa energia para que o nosso organismo ele flua. Não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas com certeza já ouviram falar, que é muito bacana, super interessante. Todas as nossas células, elas se movimentam através dessa é que eu ainda não falei disso, mas vou falar, né? Então já estou me adiantando já. Dessa onda de 4 a 14 micras, que é a mesma frequência de onda que o fóton emite, todas as células trabalham dentro dessa frequência. Nossas células cerebrais trabalham dentro dessa frequência. Quando o espermatozoide ele entra lá no óvulo e ele solta aquela cauda, e não sei se vocês já ouviram falar do sopro de vida. Então, esse sopro de vida, essa radiação, essa energia que é gerada neste momento da soltura dessa cauda do espermatozoide, ela já foi medida e é de 4 a 14 micras. Então, olha a importância dessa energia dentro do nosso organismo. É muito importante, tá? O corpo humano, ele é um potente radiador de infravermelho. Não sei se vocês já viram pesquisas, né? Quando passa um determinado equipamento, que você vê que nós emitimos onda de infravermelho constantemente. Isso é para realimentar as nossas necessidades biológicas e assegurar um bom funcionamento do metabolismo. A gente depende muito disso. E aí vai entrar uma questão super importante, que eu vou falar para vocês. Talvez para alguns não seja novidade, mas talvez para outros seja. Nós vamos falar do nosso componente mais abundante que a gente tem no nosso organismo, chamado água. O nosso líquido intersticial, que hoje a gente sabe, nós temos aí mais ou menos entre 60%, 70%. 70% na verdade é um exagero, a gente tem mais ou menos uns 60% desse líquido circulante pelo nosso corpo. E por sinal eu vou beber um pouquinho, porque eu já estou ficando rouca. Então, cada músculo, cada órgão, cada célula, cada articulação, tudo tem a sua porcentagem de água e essa porcentagem ela não varia ao longo da vida. O que acontece assim, a porcentagem não varia, tá? A gente pode ir reduzindo o líquido a partir do momento que você vai envelhecendo, óbvio. Mas a porcentagem, tantos por cento das articulações, tem tantos por cento dos músculos, isso não varia. Então, isso permanece, tá? A redução do líquido, ele acontece com a idade, mas a porcentagem, ela permanece. Nós, seres vivos, somos pluricelulares. A gente tem células das mais variadas, das mais diversas, e espalhadas por todo o nosso organismo. E elas vivem onde? No meio aquoso. A gente já sabe que entre essas células a gente tem ali o líquido intersticial. E esse líquido intersticial é de grande importância para o nosso organismo que ele esteja bem, ele esteja saudável. Se eu falo que 60% do meu corpo é líquido, é água, não é nem líquido, é água, eu preciso que essa água esteja bem. Vocês viram agora essa questão da enchente que teve agora aqui em São Paulo? A quantidade de sujeira que deixou pela cidade, o que provocou nas frutas, nos legumes, nos animais, enfim. Aquela sujeira interfere na biodiversidade, aquela sujeira interfere em todo um sistema.
não só para nós humanos, mas em todo um sistema de plantas, de animais, de tudo que vocês possam pensar e imaginar. Da mesma forma, dentro de nós, essa água tem que ser limpa. Essa água precisa ser saudável, porque se ela não for limpa e saudável, isso vai gerar doenças. E o que nós temos mais abundante hoje no planeta? Doenças? E a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, conhecer a estrutura líquida do nosso corpo é muito importante para a gente entender a fototerapia. E se você não entende o que se passa dentro de você, não dá para entender o que a fototerapia vai fazer com o seu organismo. Olha como isso é importante. Tem uma cientista, vocês podem pesquisar aí no Google, super legal, anotem aí, ó. Doutora Esther Del Rio. Ela é uma biomédica, uma pesquisadora do estado da água dentro do nosso organismo. Em 1968, ela já trouxe uma teoria, essa teoria já está muito fundamentada, de que a nossa água, nosso líquido intersticial, ele não é líquido. Nosso líquido intersticial, ele está em forma de cristais líquidos. Gente, se vocês entenderem o que é a forma líquida do corpo e o que é esse estado dessa água em formato de cristais líquidos, vocês não fazem ideia de qual diferença isso faz para o entendimento de quem vocês são. É muito importante. Por quê? Porque o estado de cristal líquido, ele tem parte forma líquida, parte forma em cristal. Qual é a diferença disso? O que a doutora Esther descobriu é que toda a informação do nosso corpo, ela tem duas coisas super importantes. Uma, memória, que é muito importante, que nós vamos conversar um pouco sobre isso. A segunda, toda a informação que você tem no seu corpo, ela viaja numa velocidade inimaginável. Ela viaja de uma forma, assim, uma informação que você tem na cabeça, ela com certeza vai interferir em todo o seu corpo. O seu dedão do pé vai ficar sabendo o que aconteceu na sua cabeça, assim, ó, num piscar de olhos. Aliás, até menos do que isso. Então, é importante vocês entenderem como que é esse líquido dentro do corpo, para a gente falar sobre a fototerapia. Porque você está atuando ali com um pano, um tecido, e esse tecido está recobrindo parte do seu corpo. Vamos pensar numa camiseta, vamos pensar numa cotoveleira. Mas vocês têm noção que aquele trabalho que é naquela região, ele está se intensificando, ele está sendo reverberado para todo o nosso corpo, porque nós estamos trabalhando com um sistema em que é muito ágil. E por que eu falo de memória? Qual é a importância da memória no nosso corpo? Vocês sabem, assim, que quando a gente tem um problema muscular, por exemplo, se isso se permanece, né, por um tempo mais prolongado, de repente aquela lesão muscular, ela passa a ser parte de você. E aí o que acontece? Muitas vezes ou você não dá mais importância para aquilo ali, né? Ou aquilo passa a ser algo comum para você. É muito natural para você, correto? E aquilo gera uma memória. Se algum dia você faz um trabalho em que sane aquela dor, em que resolva aquele problema, mesmo assim, aquela região vai ter uma memória. Por mais ou menos 2, 3 anos, aquela região vai guardar aquela memória. E muitas vezes, dependendo do problema, da gravidade, aquilo é guardado para o resto da sua vida. Então, uma das coisas que fundamenta isso, é a questão do nosso líquido intersticial estar em forma de cristal líquido. Ele guarda memórias. Tudo bem até aqui? Dá um joinha para mim aí, quem está gostando. Dá um joinha para mim, quem está entendendo o que eu estou falando. Gente, se não entender, por favor, escreve depois para mim. Manda uma pergunta.
que eu vou responder na medida do possível, tá? Como eu falei, ainda não estou muito familiarizada ainda com o sistema, mas vocês vão mandando a pergunta e se eu não responder agora na live, depois eu respondo para vocês, deixo a questão mais visível para todos, tá bom? Joinha, tá todo mundo entendendo, né? Facebook, todo mundo entendendo aí também, né? Então tá bom. Então, para fundamentar essa teoria da doutora Esther, não foi somente uma pessoa que falou disso, não, tá? Não foi só a doutora Esther que falou sobre o líquido intersticial em forma de cristal líquido. Tem um cientista que, em 2008, ele publicou um livro comprovando que todos os nossos organismos vivos e as nossas células estão em forma de cristais líquidos e tem a propriedade de cristais líquidos. Para você ver a riqueza que é isso dentro do nosso corpo, a riqueza que nós temos aqui. Gente, nós somos um ser muito lindo. Tudo em nós é muito lindo, muito perfeitinho. Se a gente entender como funciona, nossa, as coisas mudam, vocês não fazem ideia. Então, esse cientista, ele publicou nesse livro, que se alguém quiser um dia, ele não tem em português, tá? Mas se alguém um dia tiver interesse de ver o livro, de ler o livro, vocês me pedem depois lá o contato, a indicação que eu passo para vocês. Então, em 2008, ele fez essa publicação. E lá, em 1954, Linus Pauling, ele também falou sobre a natureza das ligações químicas, das proteínas, que elas são feitas com polímeros de água no nosso corpo, tá? Então, essa ligação, todo esse sistema, ele já está mais do que comprovado que ele é feito da forma de cristais líquidos. E o que é esse cristal líquido? É um estado intermediário entre a matéria sólida e o líquido. Ela pode funcionar como líquido e ela pode funcionar como cristais ópticos, que é onde faz aquela conexão rápida, extremamente rápida, é onde guarda a sua memória. Tem correntes eletromagnéticas fantásticas, então por isso que ela absorve, o líquido do nosso corpo absorve muito bem energias eletromagnéticas, por conta dessa propriedade de cristais líquidos. A molécula de água no nosso corpo, ela sempre se movimenta de uma forma cinética quântica, sabe? É um movimento diferenciado de rotação e de vibração. Por que isso acontece no nosso corpo? Porque quando não ocorre essa vibração, essa movimentação dessas moléculas, elas se unem e elas formam uma propriedade chamada clusters. Esses clusters no nosso organismo têm uma função maléfica muito complicada, que a gente precisa cuidar disso, tá? O que ocorre? A molécula de água, não sei se vocês já perceberam que na natureza, quando chove, por exemplo, cai água ali nas folhas, né, nas plantinhas, é uma propriedade da própria água. As gotículas, elas se unem, elas têm a propriedade de se juntar, e quando você vê cada gotícula vira uma poça de água. Não é diferente isso no nosso corpo, não muda isso no nosso corpo. Mas a gente tem dentro do nosso corpo uma propriedade de fazer com que essas moléculas vibrem e elas consigam se romper, elas consigam se separar. Acontece que hoje em dia, principalmente, nós estamos com uma dificuldade muito grande de manter a funcionalidade do nosso corpo. Por que disso? A gente está falando hoje em dia de sedentarismo. Grande parte da população é sedentária. Grande parte da população não pratica atividade física. Gente, se a gente for falar disso, isso tem danos muito complicados. Não se movimentar. O planeta precisa se movimentar, a gente precisa se movimentar. Movimento é vida. Então, o sedentarismo tem ajudado muito na formação de clusters. Outra coisa importante, dificilmente a gente pega sol. É difícil, gente. Olha, eu
eu mal consigo pegar sol. Eu moro numa casa. A minha casa tem um local na parte de trás que dá para eu ir, que dá para eu ficar exposta, pegar um solzinho, e eu não pego. Sinceramente, eu não pego. Tô sendo honesta aqui com vocês, não vou mentir, não pego, tá? E isso é muito prejudicial, muito prejudicial. Por isso que a gente precisa de coisas coadjuvantes para nos ajudar. Terceira coisa, nós sofremos muito com interferências emocionais. Hoje nós estamos aí lidando com problemas em cima de problemas. Eu não sei, assim, vocês, mas eu tô. Eu não sei se vocês têm problemas, mas eu tenho, entendeu? E isso gera uma série de respostas físico-químicas no nosso corpo impressionante, né? O estresse, ele provoca reações químicas muito agressivas. E isso também facilita para que os clusters se formem, para que os clusters se unam ali dentro do nosso corpo, ok? Ah, tem uma quarta, que isso todo mundo sabe. Essa quantidade de radiação que nós temos à nossa volta. Então, vamos falar de novo, ondas eletromagnéticas de rádio, televisão, celular. Não sei se vocês dormem com o celular do lado da cama, celular dentro do quarto, se ficam com o celular no ouvido muito tempo, se andam com o celular no bolso. Essas ondas nocivas estão à nossa volta. Detalhe, a gente vive muito em concreto, né? O chão é concreto, as paredes, o telhado, a gente não tem onde descarregar, onde fazer troca de energia. Então, tudo isso é importante para que a gente pense, que a gente analise e veja como que está o nosso sistema, entende? É muito importante. Ai, que fofo, gente. Tem gente agradecendo aqui, tá compartilhando informação. Aurélia, obrigada, viu? Gente, eu tô lendo aqui, eu só não tô me distraindo, porque senão eu perco o foco. E eu sei que o Instagram tem um tempo limitado, né? E eu tenho, assim, o assunto ainda tá um pouquinho extenso. Mas vão escrevendo que eu vou lendo depois aí, tá bom? Obrigada pelo carinho aí no Facebook também. Eu tô lendo assim rapidinho, mas só não tô parando, que é para não perder um pouco o foco, ok? Vamos lá. Então, qual que é a interferência desses clusters no nosso organismo? O que isso pode provocar de nocivo para o nosso corpo? Então, para eu falar sobre isso, a gente vai falar de uma coisa super importante, muita gente conhece, mas que talvez vocês não tenham parado para pensar nisso. Não, pelo menos com essa função. Eu preciso falar de pH. pH é o potencial de hidrogênio do nosso corpo. É ele que regula a acidez e a alcalinidade do nosso corpo. É ele que dá a saúde das nossas células. Olha a extrema importância que tem isso. É muito forte. O pH ele vai variar de 0 a 14. O 7 está no meio. É ele que dá a neutralidade do nosso corpo. Nós estamos dentro de 7,35, 7,45. Isso quando a gente não está estressado, quando a gente pratica atividade física, quando a gente... Ah, nem falei! Alimentação. Nossa alimentação também não está adequada, esqueci de falar isso também. Alimentação, a má alimentação também provoca a união ali das moléculas de água, formando clusters, né? Então, tudo isso no nosso cotidiano está dificultando a nossa saúde. A doutora Estela até fala uma coisa super interessante, ela diz, olha, nós nascemos com uma especificação ali de fábrica, né? A gente nasceu ali com uma temperatura 36,5, 35,5, 36,5, um pH de 7,35, a pressão de 12 por 8, batimento cardíaco, enfim. A gente vem, assim, igual quando a gente compra o celular, tem ali a especificação de fábrica. A gente vem daquele jeito, bem organizadinho, tudo equilibradinho, né? E que a gente vai se desajustando ao longo da vida. E vai se desajustando, gente, olha, desculpa, mas eu vou falar.
peço perdão mesmo, mas eu vou falar. Grande parte disso que nós sofremos é de nossa responsabilidade. Grande parte. Tem coisas que a gente, infelizmente, não consegue sanar. Vou dar um exemplo. A gente não consegue ter uma alimentação 100% natural, por mais que a gente tente. Vamos supor que a gente, vamos ser vegano, vamos ser naturalistas, vamos comer só orgânicos, mas a gente sabe que, mesmo os orgânicos, eles não são 100% natural. Então, assim, tem coisas que não dá, mas a gente pode melhorar muito. Gente, praticar atividade física todo dia, isso é uma coisa que depende de mim, depende de você. Tomar sol, depende da gente, concorda? Buscar uma alimentação mais saudável, depende da gente, não tem jeito. Isso depende, isso faz parte. Então, para a gente manter o nosso organismo o mais saudável possível, porque isso eu estou pensando o mais saudável possível, não estou pensando nem no ideal. Muita coisa depende da gente, mas a gente não faz. Infelizmente, a gente não faz. A gente vai deixando, e as coisas ruins vão acontecendo. Então, pensando ali no nosso pH, que deveria ser 7,35, 7,45, atualmente ele não anda com esse equilíbrio todo. O que acontece se a gente trabalhar com pH mais ácido? Vamos pensar. O nosso líquido intersticial, ele agora está trabalhando com pH mais ácido. Mas por que esse pH está ácido, Joselisa? Eu não estou entendendo. Você estava falando agora há pouco de cluster, já mudou ali para pH, então, enfim. Vamos pensar ali no cluster. Aquelas moléculas de água começam a se unir, vai virando caixinho de uva, vai ficando um negócio grande dentro do nosso corpo. Aí tem aquelas células que estão ali em volta desses caixinhos de uva. A célula precisa comer. A célula precisa metabolizar aquilo que ela absorveu. A célula precisa excretar aquilo que ela absorveu. Não é assim que funciona? Então tá bom. Se eu tenho ali naquele meio intersticial clusters, esses clusters, vamos pensar que a molécula de água está aqui, outra molécula está aqui. Lembra que eu falei da folhinha? Cai água aqui, de repente ela forma uma pocinha? A mesma coisa, molécula aqui, de repente ela forma um cachinho. Dentro desse cacho, ela consegue aprisionar ali metabólitos, catabólitos, ela consegue aprisionar nutrientes, ela consegue fazer isso. Outra coisa, ela não permite que aquele metabolismo da célula, aquela excreção da célula, ela se fluidifique, sabe? Ela consiga caminhar até os seus rins e para você excretar aquilo ali. Ela não vai conseguir. Vai ficar tudo aprisionado. Então, tudo que a célula está excretando, que não é bom para ela, é ácido. E aí, quando ela joga naquele líquido, naquele meio intersticial, aquilo não consegue fluir, porque tem muitas montanhas, tem muitos obstáculos que estão ali no meio e não permitem a fluidez daquela excreção. Aquela célula tem dificuldade de se alimentar adequadamente, porque o nutriente não está tão disponível assim. Olha, gente, já pararam para pensar nisso? Ih, amor, caiu. O Instagram caiu. E agora? Bom, o Instagram caiu, eu vou continuar aqui no Facebook. Porque tem tempo limitado no Instagram. Por isso que eu resolvi fazer nos dois, entende? Então, vamos lá. Aí, pensando no pH. Não vai dar certo, não vai ter ninguém aí. Então, pensando aí no pH. Se eu tenho aquele meio mais acidificado, né? Aquele meio que não está propício para aquela célula sobreviver. Eu preciso muito de uma emergência, de uma atitude de emergência, né? Eu preciso muito que ocorra algo no meu corpo
que dê para mim suporte para aquela célula sobreviver. Porque se ela está no meio ácido, gente, ela não vai sobreviver. Ela não vai conseguir ter sobrevida no meio ácido, não adianta. Se ela não come e ainda mora no ambiente sujo, ela não vai sobreviver. Então, o seu corpo ele tem duas formas de resolver isso. Duas formas. Uma, ele vai pegar aquela acidez do seu líquido intersticial e ele vai deportar aquilo ali. Ele vai jogar em algum lugar. Ele precisa fazer isso. Onde que ele vai jogar? Nas suas articulações, nos seus músculos. Não é assim que funciona? Ele precisa manter o equilíbrio daquele sistema. Porque é muito mais importante para o seu corpo que ele esteja trabalhando, que aquela célula esteja no meio mais adequado, do que você ter uma artrite reumatoide, por exemplo, do que ter uma artrose, por exemplo. Não é mais importante? É muito mais importante. Você não vai morrer de artrose, você não vai morrer de artrite reumatoide. Mas se a célula não sobreviver, você vai morrer. Então, isso é um mecanismo muito importante que o seu corpo vai fazer como uma emergência. Outra coisa, para manter a alcalinidade daquele ambiente, o que ele vai fazer? Ele precisa tirar minerais de algum lugar para jogar naquele líquido, naquele meio intersticial. E de onde que ele vai tirar isso? Gente, ele vai tirar das unhas, cabelo. A gente começa a ter esses problemas, né? Assim, básicos, né? Começa a ter deficiência nutricional, sabe? No nosso corpo. Tira magnésio, tira potássio, tira minerais de cálcio, enfim. Gente, começa a ter desordem. Porque você precisa trabalhar de uma forma mais equilibrada. O seu corpo precisa manter o equilíbrio e a salubridade daquela célula. Para isso, ele tem mecanismos de emergência. E ele vai usar. Daí aonde a gente tem o maior aporte de doenças disponíveis aí para dar e vender. Tá? Assim, cada dia tá melhor. Né? Então, olha a importância da gente manter um corpo saudável. Olha a importância da gente manter o nosso líquido fluido. Vamos falar de uma coisa interessante? Bactérias e vírus. Eu não vou nem entrar em assuntos maiores, mas vamos pensar em bactérias e vírus, gente. Bactéria adora meio alcalino. Adora excesso de alcalino. E vírus adoram meio ácido. O que mais a gente tem visto hoje por aí? Não são as famosas viroses? A virose agora não virou assim a doença de tudo? Tudo o que acontece, se você tem uma dor de barriga, é virose. Se você tem uma dor de cabeça, é virose. Se você tem uma gripe, é virose. Hoje tudo não é virose mesmo. É virose mesmo. Porque nós estamos trabalhando com o nosso meio extremamente ácido. Vamos pensar numa célula cancerosa? Não vou entrar muito a fundo nisso, mas só para vocês entenderem. Dentro da célula existe um sistema chamado sistema de Pischinger, que se vocês quiserem um dia a gente conversa um pouco mais sobre isso, exatamente sobre a célula cancerosa. Dentro dessa célula, ela trabalha em meio alcalino, mas a célula, ela sobrevive em meio ácido. Ela adora o meio ácido para poder se sentir saudável. Olha que importante de você manter um líquido intersticial saudável. É muito importante. Então, vamos lá. Aí a doutora Esté fala assim, as doenças são desordens celulares. A vida é uma luta constante contra as desordens celulares desde que nós nascemos. Quando você restabelece o entorno celular, tudo que está em volta da célula, com valor de pH inicial, que é aquele que nós nascemos com ele, 7,35, você normaliza a regeneração e o equilíbrio celular. Isso do nosso corpo. E você vai se tornar uma pessoa mais saudável. Olha que chato. Difícil isso, né? Vida difícil. E aí entra a ação da fototerapia.
Já que a gente não estamos livres do estresse, não temos uma alimentação hiper, ultra, mega balanceada, mais alcalinizada. Eita, caiu um negócio aqui. Mais alcalinizada. Vou arrumar aqui, gente. Esse sistema é problema técnico. Já funciona. Tá? Já que a gente não pratica atividade física, enfim, que tudo isso colabora, né, com o nosso equilíbrio, a gente tem aí um material disponível chamado Fóton, que vai nos auxiliar a recuperar a nossa especificação de fábrica. Ela vai atuar diretamente nesse pH, diretamente nesses clusters. Isso é pesquisa científica. Tem inúmeras no mercado. Que é por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso. Isso não é balela. Isso não é ficção científica. Isso é real. Ok? Cientistas japoneses, eles desenvolveram uma liga coloidal composta por, todo mundo já sabe, quem já sabe vai escrevendo, platina, alumínio, titânio, prata e ouro, que atualmente foi acrescentada nessa fibra. Isso gera uma onda eletromagnética de infravermelho de médio a longo. A gente utiliza o termo infravermelho longo, mas é uma onda ela é uma onda de 4 a 14 micras. Essa onda é de média a longa. Isso dá duas coisas importantes. A primeira, essa longevidade, essa extensão dessa onda, ela alcança, inclusive, o osso. Para vocês terem ideia, ela alcança os nossos ossos quando você coloca o fóton sobre a pele. Porque ela dá profundidade à onda. Segunda coisa, ela mantém o calor, a vibração e a frequência sempre linear. Ela não oscila. Terceira coisa, essa frequência, ela do infravermelho longo, ela tá um pouquinho só acima da nossa frequência. Isso significa que é o suficiente, esse pouquinho a mais, para que vibre. Lembra que eu falei da molécula de água, que ela precisa vibrar e movimentar? Então, essa frequência da platina fóton, ela, por ser bem pequenininha, ela é um pouquinho acima da nossa, ela gera uma energia um pouquinho acima da nossa, faz com que vibre essas moléculas de água, para que faça o nosso corpo funcionar, para que trabalhe em cima desse sistema líquido do nosso corpo. E essa vibração vai romper esses clusters. Eles vão se quebrar, eles vão se espalhar, eles vão se tornar clusters pequenininhos e muitas moléculas isoladas, porque isso é o natural do nosso corpo. E o fóton, ele vem restaurar essa naturalidade biológica que nós temos. Entenderam? Então, isso faz com que esses clusters se rompam, com que a saúde do seu líquido intersticial se restabeleça, ou seja, a saúde das suas células vai se restabelecer, o seu mecanismo biológico vai voltar à naturalidade e você vai viver muito mais saudável. Olha que situação. A gente precisa muito dessa tecnologia à nossa volta. Exatamente por todo aquele sistema que a gente veio conversando, que nós não estamos inseridos num meio muito saudável. Estamos sendo desajustados constantemente. E isso vai fazer com que você tenha muito mais saúde. Muito bem, Nogueira, renovação celular. É isso mesmo. Então, vai fazer com que a gente tenha um sistema muito mais saudável. E, é óbvio, a consequência disso é a saúde. Então, a platina fóton é um material minúsculo. Gente, é minúsculo. Ele é mais fino do que o talco e impregnado numa fibra mesmo, né? Que a gente chama fibra de platina fóton. Essas partículas são partículas coloidais, à base de metais. Então, tudo isso que nós falamos são os metais que são fundidos,
transformados em micropartículas, uma nanotecnologia impregnada nos tecidos, impregnada nessa fibra, que em contato com o nosso corpo, que já gera uma energia, ela faz com que ative essa onda eletromagnética de infravermelho longo, e esse material tem uma influência benéfica sobre o nosso corpo. Deu para entender? O calor do nosso corpo ativa esse mecanismo eletromagnético e faz com que essa onda trabalhe a nosso favor. E isso tem que estar em constante contato. Ah, mas por que constante contato? Por que eu não posso usar a pulseira para ir trabalhar e aí à noite eu não uso nada e eu uso um dia sim, um dia não? Não, não pode. Por quê? Porque você não come saudável um dia sim, um dia não. Você come errado todo dia. Você não pratica atividade física um dia sim, um dia não. Ou não pratica atividade um dia sim, um dia não. Você não é bombardeado com ondas nocivas um dia sim, um dia não. Tudo isso é frequente. Tudo isso é contínuo. Então, você precisa que essa tecnologia esteja com você continuamente, direto. Senão, aquilo vai ter um efeito limitado. Deu para entender? Quando as pessoas falam assim, quanto tempo que eu uso fóton para tratar? Eu falo 23 horas e 30 minutos. Eu dou 30 minutos para o banho. Ponto. E se usar colar e pulseira, eu não dou nem 30 minutos para o banho. Vai para o banho de colar e pulseira. Tranquilo? Deu para entender, né? Eu sou assim, radical. Mas, gente, a importância desse material, vocês não fazem ideia. É incrível. E tem muito mais coisa para a gente conversar. Tô falando basiquinho, ok? Vamos lá. Então, já tô acabando, tá? Não chorem. Eu sei que tá todo mundo com vontade de comer, jantar, fazer qualquer coisa, eu já tô acabando, juro. Então, qual que é a ação do fóton no nosso organismo? Então, vamos lá. Ele vai diminuir a produção de ácido lático. Ou quando você tem uma alta produção de ácido lático, ele vai acelerar um processo de metabolismo, que esse ácido lático ele seja dissolvido. Eu vou usar esse termo para ficar compreensível, mas para que ele seja metabolizado e expelido rapidamente, tá? Ele reduz a acidez do meio intersticial e do meio sanguíneo, óbvio, né? Melhora a difusão das substâncias através da membrana celular, aquilo que a gente conversou da questão da comidinha e da excreção da célula. Isso tudo tem uma melhora gigantesca por conta daquela formação dos clusters. Tem um efeito termorregulador, eu não sei se vocês sabem disso, mas pessoas que têm febre, crianças com febre, por exemplo, a gente envolve com uma manta de fóton, envolve um material de fóton, e aquela febre começa a abaixar, né? E faz isso de uma forma natural, porque a gente sabe que a febre é extremamente benéfica para o nosso corpo. A gente não pode dissipar a febre, a gente não pode tomar um antitérmico quando está com febre, porque a febre é uma forma da gente se autotratar. E a gente vai lá e corta aquela febre. E a gente tira da gente a propriedade de autotratamento. Então, o fóton é uma forma de você controlar aquela febre de uma forma saudável, sem interferir nas defesas do seu organismo. Olha que beleza. Quando você coloca o fóton numa região inflamada, ele tem o poder de regulação da inflamação. Nunca usem o termo anti-inflamatório. O fóton não é anti-inflamatório. O fóton é um regulador da inflamação. Então, se você tem um processo inflamatório agudo, ativo, ele vai finalizar aquele processo. Por quê? Uma hora a gente conversa bem detalhadamente sobre a inflamação, tá? A gente pode ter uma live sobre isso sem problemas, o que eu acho super legal. Eu já dei palestra sobre isso lá no TO. A inflamação é benéfica. Ela faz parte de um processo de cicatrização. Toda lesão que você tem inicia o processo de cicatrização com a inflamação. Então, não tem essa de dizer assim, eu cortei o dedo, meu Deus, inflamou. Ainda bem, graças a Deus, sinal que o seu sistema está funcionando. Olha que beleza. Legal, isso é bom, tá? Agora, qual que é a ação do fóton na inflamação? Ele vai regular, ou ele vai acelerar esse processo de cicatrização, quando é uma fase aguda,
ou ele vai reduzir esse processo inflamatório quando é um crônico, para finalizar aquilo logo. E aí vai auxiliar muito na questão da dor, mas muito mesmo, vocês nem imaginam o quanto, tá? Aumenta a concentração de cálcio na membrana e no citoplasma celular. Tem uma coisa bem importante para falar sobre isso, mas que eu também não vou começar a falar agora, porque senão a coisa fica muito extensa e não vai dar certo. Tá bom? Dúvidas? Alguma pergunta? Alguma pergunta vocês têm para fazer? Eu já acabei o meu assunto. Alguém quer falar alguma coisa aí para mim? Previne doenças degenerativas? Na verdade, assim, previne. Previne doenças degenerativas, sim. Porque é dentro daquele sistema que nós falamos. O que mais aí? Fernando, chegou no final, Fernando. Ô, querido, depois você vê a live completinha. Vai ficar gravada. Ninguém tem pergunta, né? Tá todo mundo... Vocês gostaram, gente? Deu para explicar direitinho? Deu para entender direitinho? Explicar direitinho? Não sei, né? Mas deu para entender direitinho? Quem assistiu, coloca um joinha aí para mim, se vocês gostaram, se vocês entenderam. Elane, obrigada. Obrigada, gostei muito das suas falas. Gente, obrigada, porque isso é um incentivo, né? Como eu falei para vocês, não estou acostumada com esse negócio. Quando uma pessoa atingir uma febre muito alta, ação do fóton mais que incumbiu em caso de desgaste. Adriano, espera um pouquinho que eu já leio o seu aí. Quando a pessoa, deixa eu responder isso aqui. Quando a pessoa atinge uma febre mais alta, né? Vamos supor lá acima de 40 graus. A gente sempre monitora, tá bom? Ele tem que ser monitorada. Nós precisamos estar dentro de um patamar que não seja arriscado. Chegou ali a 39,5, começou a perceber que aquilo está subindo ainda, o fóton não está conseguindo controlar, é sinal de que o bichinho ali, ele é muito violento. Então, o ideal é que realmente tome ali um antitérmico, mas que faça o uso do fóton. Tomou um antitérmico, mantenha o fóton ali. Gente, vocês não fazem ideia o quanto que é rápido esse processo de recuperação desse bichinho, dessa bactéria ou desse vírus que está ali te agredindo. É muito rápido, tá? Controla a febre, sim. Tem que controlar quando ela estiver muito alta. O marcador da febre é o que nos informa que tipo de agressão nós estamos sofrendo. Infelizmente, é isso que acontece. E mais? Obrigada, queremos mais você. Gostei demais. Que bom, gente, que bom. Pode usar o cálculo biliar? Pode. Gente, olha, toda regra tem uma exceção, não tem? Toda regra tem uma exceção, não é assim que fala? Eu falo que o fóton não tem. É a única exceção da regra. O fóton quanto mais se usa, melhor. E pode usar para tudo. Para tudo. Eu tinha estudado, na verdade, eu tinha escutado alguém falar para mim que não era bom para queimadura. E, infelizmente, eu nem pesquisei na época sobre o assunto, eu peguei aquilo ali como verdade, porque a pessoa usou e falou algumas coisas para mim, assim, que eu falei, nossa, que interessante. E eu levei aquilo como verdade, mas não é verdade. Até para queimadura, gente, é fora de série quando você faz. Gente, eu vivi isso. Eu vivi. Eu já me queimei quando eu era criança umas 3 vezes. Uma queimadura bem grave, bem severa, né? Então, eu não tenho sensibilidade, eu não tenho receptor de queimadura nas mãos, eu não tenho. Eu não sinto a queimadura. Aí, uns dias aí atrás, eu fui fritar, acho que um bife, alguma coisa em casa. Eu fui fritar alguma coisa. E eu tô lá fritando e esse dedo aqui ficou dentro da frigideira fritando também, entendeu? Junto com o bife. Com o bife e dedo fritando. E eu não senti, eu não percebi, porque eu não senti o calor. Quando eu fui perceber, aquela dor já estava irradiando para o braço. Foi quando eu percebi que o negócio estava acontecendo alguma coisa estranha. E eu tirei a mão dali e vi que eu estava toda queimada com óleo quente. Era óleo. Gente, mas era muita dor. Eu estava gritando, assim, eu não sabia o que fazer. Eu andava pela casa, eu fiquei desesperada.
Eu vim aqui no meu quarto, o que que eu fiz? Peguei um stick, enrolei aqui no dedo e larguei. Eu falei, nossa, gente, eu não sei o que que vai ser do meu dedo. Era só o que eu pensava, porque eu nem sei quanto tempo que eu tava ali com o dedo fritando junto com o bife. Eu não tenho ideia, né? Eu juro, gente, eu juro pra vocês, jurado assim, ó. No dia seguinte eu não tinha nada. Nada. Eu não vi nada. Nada aconteceu. Depois de mais ou menos uns 15, 20 dias é que aquilo começou a descascar. Mas eu não senti absolutamente nada, gente. Eu não senti dor. O meu dedo foi regenerando por dentro e aquela pele morta foi saindo assim naturalmente, porque eu pensei que eu fosse perder a unha. Não, gente, nada aconteceu. Então, olha, para queimadura, Selma, criança pode usar indiscriminadamente, não tem idade. Eu passo foto para recém-nascidos que têm problema de cólicas, adoro passar para bebê que tem cólica, adoro dar de presente para bebê. Crianças que têm refluxo, crianças que choram muito, que você não sabe onde tem dor, coloca uma mantinha de fóton no berço dessa criança, coloca um pad no berço dessa criança. Eu acho que todo nenenzinho tem que ter um pad na sua cama. Meu filho tem um colchão de fóton. Então, eu acho fantástico, sabe, usar. No peito do recém-nascido. Enfim, não tem, é o que eu falo, fóton não tem. Vamos lá, Adriano, ação. Ó, deixa eu te explicar. Deixa eu só beber uma aguinha aqui que a voz já falhou. Adriano, com relação ao Kenkobio, eu não vou falar hoje, tá bom? A gente vai deixar esse assunto para a próxima, porque o Kenkobio é muito extenso também, é um assunto muito lindo, gente. Quem tiver a oportunidade de assistir essa aula vai ser fantástico. Então, eu vou deixar essa sua pergunta, guarda ela para quando a gente tiver ali a aula do Kenkobio, pode ser? Diâmetro da ação da pastilha. Olha, eu tive uma experiência esses dias atrás com um amigo meu, chamado Marcos Gesueli, ele é um dentista, e eu cedi para ele um stickzinho. E ele é muito engraçado, muito divertido. Ele falou para mim assim: esse negócio funciona? Eu falei: funciona. Ele falou: então eu vou testar numa coisa que é muito visível. Ele é dentista, tá? Esqueci de falar. Eu falei: tá bom. Aí o que ele fez? Ele montou uma placa para um paciente dele. Esse paciente tem muito tártaro, que de 30 em 30 dias ele volta lá no dentista para fazer aquela limpeza. É um negócio assim surreal. Ele tem várias fotografias disso, tá? Aí o que ele fez? Ele fez uma placa para esse cara, colocou um stick no meio do dente, se eu não me engano, um em cima e um embaixo, eu não lembro bem. Mas depois eu averigo isso para vocês, tá? E sabe o que aconteceu 30 dias depois? Esse meu amigo me procurou radiante. O cara voltou com 98% do tártaro inexistente. Não tinha tártaro, entendeu? Não tinha tártaro. Tinha, assim, um dentinho, um restinho de alguma coisa. Então, assim, se a gente pensar no diâmetro que o stick tem, eu sempre faço essa bolinha aqui com o dedo, tá? Isso é o que eu uso como referência. Mas eu acredito até que tenha mais, até pela experiência que nós fizemos na boca desse paciente aí do meu amigo. Mary, beijo! Obrigada. Mais alguma coisa? Amputação de diabetes. Gente, a gente tem fotos bem interessantes com relação à amputação de pé de diabético com o efeito da fototerapia na cicatrização, que vocês sabem que o diabético tem um problema cicatricial muito grande, tá? Quem mais? Nossa, Laudiane, podemos colocar a fibra de fóton-íon na mama? Não podemos não, a gente deve. A gente deve. Mãezinhas que acabaram de parir, que tem a mama dolorida, rachada, dificuldade para amamentar, o lencinho de fóton é excelente para se colocar dentro do sutiã, aqueles lencinhos pequenininhos, põe dentro do sutiã. As pessoas que têm problema com a menstruação, que a mama fica inchada, dolorida, eu já passei por isso, eu tinha sempre na minha menstruação uma mama bastante... eu dizia que era bastante agressiva, sabe? Ela não era minha amiga nessa época. Eu sofria muito, eu não conseguia dar abraço em ninguém, enfim. Eu usei o lencinho acho que uns 3 meses só.
Não foi seguido, tá? Foi só na época do período pré-menstrual. Gente, nunca mais. Acabou. Deve. Deve. Eu tenho. Oi, Thelma! Você chegou? Mais alguma pergunta? Esponja. Mais alguma pergunta? Tá. Alguém mandou. Anne mandou, mandou o pad para a netinha nos Estados Unidos. Perfeito. Cicatrização de feridas, pós-operatório, Photon Chile. Nós estamos com Photon Chile aqui, presentes, bem-vindos, que legal. Obrigada pela presença. Cicatrização de feridas. Gente, a gente pode ter uma aula só sobre cicatrização, tá? Fantástico. Olha, vou encerrar, que eu acho que todo mundo quer ir embora. Super grata pela presença de vocês, né? Eu espero ver vocês toda segunda-feira, convide os amigos. Quanto mais a gente conseguir levar conhecimento para mais pessoas, mais a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Gratidão por todos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pela paciência. Obrigada pelos elogios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entra lá no meu blog, deixa lá os comentários, coloca no Instagram. Vamos trabalhar em cima do Saber Saúde Science, como eu falei para vocês. Sejam parceiros do Saber Saúde Science e que vai ser muito benéfico para vocês, que vocês vão sair ganhando muito. Eu também, lógico, né? Por que eu vou sair ganhando? Porque eu adoro falar. Então, vocês vão dar a oportunidade de falar. Mas vocês vão sair ganhando muito também, acredite. Tá bom? Vejo vocês na segunda-feira, dá um joinha aí pra mim. Próxima segunda-feira eu vou ver vocês. Quero saber, é segunda de carnaval, hein? Se eu não tiver ao vivo, porque eu talvez vou estar num local que não vou conseguir fazer esse trabalho ao vivo, eu vou deixar gravada a live, tá bom? E vou passar no horário direitinho, não vou deixar vocês na mão, não. Vocês vão estar presentes, né? Cadê meu joinha? Quero o joinha de vocês aí. Beleza? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Vejo vocês na próxima segunda. Um abraço.